Então, nessa segunda aula da jornada de documentos psicológicos, eu trouxe um tema que é muito importante, que é prontuário psicológico. Quando eu falo sobre documentos psicológicos, geralmente eu não estou incluindo o prontuário, tá? Quando eu falo de documentos, eu sempre me refiro à resolução do CFP, que é a 6 de 2019, que vai falar ali de relatório, laudo, declaração, parecer. Mas eu acho que não basta nós sabermos escrever sobre ali um relatório, um laudo, se o nosso prontuário não estiver escrito também de uma forma ética. E eu penso que, apesar do prontuário parecer algo simples, quando a gente olha a resolução de prontuários, tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que ela é só para prontuários. E ela é de 2009, né? Ela é antiga, mas é a que está vigente até hoje. Quando a gente olha aquela resolução, parece que, que é simples. Só que quando eu vou fazer uma supervisão de um prontuário, ou na época, né, quando eu não estava na comissão de ética do conselho, eu fazia mais orientação e fiscalização, então, a primeira coisa que a gente pede nas fiscalizações é o prontuário. Então, naquela época, quando eu pedia prontuário, eu percebia a dificuldade e também o medo do profissional quando a gente fala, "Ah, deixa eu ver seu prontuário." Então, por isso eu quis falar sobre prontuário, porque, querendo ou não, ele também faz parte da escrita psicológica, porque é um documento, é o que eu sempre falo, ele também é uma prova, é uma materialidade, porque ele é um documento, é algo físico. A partir do momento que você escreveu, você alimentou aquele prontuário, pronto, ele já é uma materialidade. Então, nós temos que ter cuidado com o prontuário também, não só com os documentos psicológicos. E eu tenho uma amiga que ela tem de convênio e ganha muito pouco na sessão. Nosso trabalho no convênio é pouquíssimo valorizado. Então, ela ganha lá mais ou menos de 20 a 30 reais por sessão. E ela sempre me diz o seguinte: Nossa, Lívia, não basta eu ganhar pouco lá no convênio. Agora tá uma festa que os meus pacientes estão me pedindo relatório psicológico. Aí ela falou: eu demoro mais de 2 horas, mais que a sessão que eu fico ali com a pessoa é muito mais que o dobro do tempo de uma sessão com a pessoa, é o que eu demoro para fazer um documento psicológico, fora o que eu tenho que alimentar o prontuário. E aí eu falo para ela, né? Falar: olha, sorte sua que ele pediu um relatório, não pediu o prontuário. Aí ela dá risada, ela fala: Olha, é verdade, ainda não me pediram um prontuário. Acho que as pessoas não sabem que podem pedir. Então, isso é algo também que a gente precisa pensar, né? É, Nosso prontuário, se o cliente pedir ele hoje, como que tá o prontuário de vocês? Você se sentiria, tranquila para entregar a cópia do prontuário para o seu cliente, caso ele peça hoje? Eu acho que dá mesmo um frio na barriga. Inclusive, eu sempre oriento as psicólogas a colocar no contrato de psicoterapia sobre isso. Ah, colocar uma cláusula que diz que se a pessoa, né, se a pessoa atendida ou o responsável legal, no caso de criança e adolescente, pedir a cópia do prontuário, será entregue. E a psicóloga terá um prazo para entregar de 10 dias úteis, por exemplo.
sabe? Por quê? Para dar um tempo para você revisar o seu prontuário. Eu acho muito importante ter isso em contrato. Por quê? Ah, mas a resolução fala sobre tempo? Não, não fala sobre quanto tempo eu tenho para entregar. Mas se está lá no contrato, a pessoa já estava ciente, então tá tudo bem. Assim como é muito importante vocês colocarem também no contrato que se a pessoa pedir um documento psicológico, será entregue com prazo de 10 dias úteis na elaboração. É um prazo que eu considero razoável, porque também não tem resolução sobre o prazo de entrega. Só que eu vejo muita gente falar, eu pedi 30 dias. Eu não acho um prazo razoável. E aí pode ter ali um desgaste com o seu cliente. Então, é muito importante já estar especificado no contrato, caso haja solicitação de algum tipo de documento ou de cópia do prontuário, um prazo para que você dê uma olhada, né? Converse ali com a gente na comunidade, se você vier fazer parte do núcleo de verdade, para depois entregar esse prontuário. Eu vejo que tem muita psicóloga ainda nos dias atuais que diz assim: ah, eu não vou entregar o prontuário. Não vou entregar. Eu vi, inclusive, hoje no Instagram, no comentário de um post que falava sobre prontuários, e a pessoa falou: eu não acho legal eu entregar o prontuário. Eu escrevo muitas informações que não é legal o cliente ter acesso. Ele não sabe como eu pensei para escrever aquilo. E daí, né, eu pensei comigo, eu falei, nossa, essa pessoa não sabe nada sobre código de ética e sobre resolução do Conselho Federal de Psicologia. E é muito difícil de saber? Não, porque a resolução é pequena, você só precisa aprender a escrever de uma forma que não vai te comprometer, não vai expor demais a pessoa atendida, mas também não vai colocar pouca informação, de forma que a gente não consiga ver a evolução do paciente. Então, eu vou começar aqui. Eu adoro esse assunto, então você deixa, eu vou falando e até esqueci dos slides. Então, eu vou colocar aqui para, acho que para dar um norte aqui na minha fala. Vou ampliar aqui, acho que assim ficou melhor. Bom, então, o tema da aula é esse: é como registrar com segurança, do prontuário ao documento psicológico. Então, assim, não adianta a gente ficar inseguro na hora de entregar um prontuário. O certo mesmo é quando o cliente pede o prontuário, ele já está em dia. Só vai faltar aquela sessão do dia ali que ele pediu. Só isso para alimentar, né? O correto não é a gente também ficar, eu vou pedir 10 dias úteis, porque aí vai dar tempo de eu fazer o prontuário. Esquece. Esquece, porque você não vai conseguir lembrar das sessões que você teve com aquela pessoa. São muitos pacientes. Então, a gente não pode falar, né? Eu não vou elaborar, não vou entregar. Tanto o relatório quanto o prontuário é de direito da pessoa atendida. Alguém achava que não era de direito da pessoa, achava que eu posso entregar um outro tipo de documento, enfim. O que pode ser feito é assim, a pessoa pedir cópia do prontuário e você perguntar, nossa, mas deixa eu entender, para qual finalidade é? Ah, é para finalidade, sei lá, judicial, por exemplo. Você pode falar com ela, olha, você não acha melhor eu elaborar um relatório psicológico para esse caso e tal? Se ela aceitar, ótimo. Porque eu entendo que elaborar um relatório é melhor do que entregar um prontuário.
É melhor em que sentido? Você vai filtrar mais as informações que você coloca no documento psicológico, que seria o relatório, do que no prontuário. No prontuário é o que ele trouxe na sessão que vocês trabalharam e etc. Agora, no relatório, você vai filtrar as informações de acordo com a finalidade que ele te trouxe. Então, assim, é muito melhor a gente entregar um relatório, mas tem sido cada vez mais comum o cliente pedir o prontuário. Inclusive, tem várias pessoas que acabam pedindo prontuário para a psicóloga fala que não, e aí a pessoa vai e entra com processo ético lá no Conselho de Psicologia porque a psicóloga não entregou o prontuário, a cópia do prontuário. Nesses casos, né, o próprio conselho pode tentar fazer a mediação, mas a mediação já dentro do processo ético, tá? Não é na parte de orientação, na comissão de orientação e fiscalização, não. Já é quando entrou com o processo ético, pode ser feita uma tentativa de mediação se o conselho entender que é cabível. E também se as partes aceitarem. E aí, na mediação, a psicóloga vai compreender que era dever dela ter entregue o prontuário. Então, a gente não adianta pegar prontuário pronto de internet. Vocês concordam comigo? Ficar pegando prontuário pronto de internet. Gente, não faz sentido nenhum. Uma outra coisa que eu vejo que tem crescido também, e eu fico assim, sério, eu falo, nossa, meu Deus, quem que compra isso? Porque eu vejo que tem muita plataforma de prontuários. Então, aí você paga, eu entendi que você paga um valor mensal e você deixa os prontuários dos seus clientes lá dentro dessa plataforma. Mas juro, eu fico pensando, para que a gente vai gastar dinheiro com isso? Assim, os meus prontuários, eu não faço atendimento clínico, tá? Eu só faço atendimento jurídico, da área jurídica. Então, eu coloco os prontuários no meu Drive, na nuvem, e com o nome completo do cliente na pastinha dele. Aí, precisa o cliente, o João. Tá, vou lá, pego a pastinha do João, abro, entro, alimento, pronto. Então, assim, eu fico pensando, será que a gente vai gastar dinheiro com uma plataforma? E fora que essas plataformas a gente não sabe como é a questão do sigilo, como eles armazenam os dados que estão lá. Quem tem acesso àquela plataforma? Bom, não sei, eu sou encanadíssima com sigilo, com vazamento de dados, né? Quebra totalmente a confiança com o nosso cliente, dependendo ali do que acontecer. Então, mas não tem problema nenhum o profissional, o psicólogo, aderir a essas plataformas aí de alimentar prontuários. Aí o psicólogo assume a responsabilidade quanto ao sigilo, certo? Então, os erros não estão só nos laudos, só nos relatórios, começam no prontuário. Eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. O prontuário, apesar de muita psicóloga reclamar, putz, nossa, é um saco alimentar prontuário, toda sessão, nananana. Mas eu penso que o prontuário é o nosso respaldo, é a nossa proteção. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente tem um prontuário. Ai, mas nossa, você não registrou isso aqui nesse relatório, nana. Não, o meu relatório eu faço de acordo com o prontuário, de acordo com o que nós falamos em sessão. E é isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a ver o prontuário mais como nosso aliado profissional do que um dever. Assim, nossa, que saco. Não.
O prontuário, eu entendo que ele vem também como uma forma de proteção profissional. Então, quando eu coloquei aqui, né, que os erros não começam, não estão só nos laudos, nos relatórios, etc., começam no prontuário. Por quê? Nós, quando a gente vai elaborar um documento psicológico, de onde que a gente tira as informações? É do prontuário. Nós vamos abrir o prontuário e vamos fazer um resgate histórico, pegar o prontuário lá atrás. Nossa, então a demanda inicial dele era essa, ele chegou desse jeito, e fomos trabalhando isso, aquilo, nanã. Aí você pode falar, ah, mas já sei tudo de cabeça. Tudo bem, se seu cliente pedir, você está atendendo ele pede isso para você agora, nossa, maravilhoso. Só que e se ele interrompe o atendimento com você agora e ele aparece daqui uns 3 anos e pede para você um relatório psicológico ou a cópia do prontuário, né? Enfim. Nesse caso, se for a cópia do prontuário, é melhor do que o relatório, concorda? Porque o prontuário já vai estar perfeito, você vai ter feito o encerramento dele, tudo tranquilo, só entregar a cópia. Agora, e se ele te pedir um relatório? Daqui 3 anos, se acabou o atendimento com ele já, daqui 3 anos ele te pede um relatório. O que que você vai fazer? Você vai ter que consultar o prontuário. Não tem jeito. E aí, se o prontuário está muito mal feito, mal elaborado, às vezes é muito comum, é, escrever muito pouco na evolução da sessão. Aí você não vai conseguir fazer um relatório bom, porque você não vai lembrar do caso todo de 3 anos atrás. Então, quando nós alimentamos o prontuário, nós estamos pensando nisso também. Opa, deixa eu registrar aqui, foi assim, porque daqui tantos anos, se ele vier me pedir um relatório, eu vou abrir esse prontuário e eu vou consultar. Vai estar lá, vai estar perfeito. Então, a gente costuma tratar o prontuário como algo interno, ai, é sigiloso, não sei o que lá, nossa, é muito meu o prontuário, mas não é. O prontuário é da pessoa atendida. Então, se a pessoa atendida quiser pedir, solicitar o acesso, ela vai ter acesso à cópia desse prontuário. A gente não vai poder negar. Então, assim, o prontuário ele vai poder te proteger ou te comprometer. Então, é por isso que eu quis trazer o prontuário, sim, para essa aula, porque ele faz parte, a escrita psicológica também adentra no prontuário. Então, o que a resolução do CFP 1 de 2009 exige do prontuário? Então, nós temos essa resolução que ela orienta como tem que ser, não pode ser da nossa cabeça. Não pode ser da nossa cabeça. O prontuário tem um registro. Ah, eu vou registrar o dia e o horário que a pessoa veio. Isso não é prontuário. Isso é só um registro do dia e do horário que a pessoa veio. Ponto. Então, nós temos uma resolução que obrigatoriamente o psicólogo tem que seguir. E ela é uma resolução tão boa, tão assim, nossa, ela é pequena e é suficiente. Porque desde 2009 vai fazer quantos anos que está vigente e eu não ouvi falar sobre revisão dessa resolução. Então, vamos ver o que a resolução exige do psicólogo quanto a prontuário psicológico. Aqui eu copiei e colei o que está exatamente na resolução. Não inventei nada, não coloquei nada da minha cabeça, é o que está na resolução. Então, fala lá na resolução: o registro deve contemplar identificação do usuário. Gente, por que que eu falo que o prontuário, para fazer ele, o formatinho do prontuário, é muito simples. Você não precisa contratar.
ninguém, nenhum serviço, nenhuma plataforma para fazer o seu prontuário. Ele é muito simples. O que você só precisa aprender é a forma de registrar a evolução do prontuário, só isso. Agora, o armazenamento é muito simples e o esqueleto do prontuário é muito simples também. Então, ó, o registro deve contemplar a identificação do usuário. Como começa então o seu prontuário? Qual é a abertura do seu prontuário? Identificação do usuário. Dois pontos. Qual é a segunda linha do seu prontuário? Avaliação da demanda. Dois pontos. Qual é a terceira linha do seu prontuário? Definição dos objetivos do trabalho. Qual é a quarta linha do seu prontuário? Evolução. Aí aqui é o que a gente vai fazer no núcleo de melhorar a nossa escrita, para que ela fique assim técnica, mas ao mesmo tempo ela não pode ser técnica que eu falo não é no sentido de termos técnicos, ficar colocando hipótese diagnóstica, essas coisas, nada disso, não tem nada a ver com isso, porque o prontuário nós temos que entender que como ele é da pessoa atendida, a pessoa atendida tem que conseguir entender o que você registrou ali. Então, se você utilizou alguma técnica da sua abordagem, você vai explicar no prontuário o que é essa técnica. A gente faz o prontuário tão assim, né? Ai, nossa, é só meu, é tão sigiloso, é meu, mas não é seu, é da pessoa atendida. E aí, se ela pedir, ela tem que entender o que você está registrando. Então, quarta linha do seu prontuário é a evolução do trabalho. Aqui, assim, na resolução, não fala que tem que fazer todas as sessões. Ai, toda sessão eu preciso alimentar o meu prontuário. A resolução não diz isso. Vocês alimentam o de vocês toda sessão? Ou vocês esperam aí um período para fazer evolução? Me conta aqui, se vocês puderem. Gente, eu espero que vocês estejam fazendo prontuário, porque ninguém me respondeu. Se você ninguém falou nada se faz toda a sessão ou se pula aí uma sessão, faz a cada 15 dias. Porque assim, a resolução não fala que nós temos que alimentar o prontuário todas as sessões. Só diz que a gente precisa acompanhar a evolução do caso. Então, a Aniele falou, não faço em todo. Sugiro sempre. Ah, legal, Vanessa, recém-formada, é bom que você já vai sair, quando atender, já vai sair fazendo certo, tá? Então, eu penso que assim, se nós fizermos a cada 15 dias, é um prazo razoável. Só que aí na sessão, lá na evolução, você coloca data, por exemplo, 7 de março, 26 e 15 de março de 26 e faz a evolução da sessão. Ou eu indico no máximo a cada 15 dias, né? Se a sessão for uma vez na semana, faz a cada 15 dias ou todas as sessões, tá? Porque é isso, a gente tem que parar de pensar no prontuário como uma obrigação e começar a pensar ele como nossa proteção profissional. Qualquer coisa que aconteça, você tem um prontuário, tá ali o que foi trabalhado nas sessões. Então, vamos lá. Mais um item. Na clínica escola, precisamos fazer toda a sessão por conta da supervisão e do prontuário eletrônico do sistema. Ah, legal, Clara. Eu gosto sim de fazer todas as sessões. Eu acho que fica melhor, mais condizente ali com a realidade. Acho que se a gente deixa para fazer a cada 15 dias, a gente pode perder alguma informação. Mas não tem problema também, né, ter essa periodicidade. Na clínica escola.
falar rapidamente, prometo muito rápido, porque, né? O meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado é em clínicas escola. Inclusive, a defesa dele é esse mês. Então, eu fiz pesquisas de documentos psicológicos em serviços escola, em dois serviços escola. Então, eu acessei os prontuários, acessei os documentos psicológicos, e assim, o que eu vi é que os erros dos psicólogos começam na clínica escola. É assim, é muito complicado. Eu abria os prontuários assim, totalmente fora da resolução. E aí eu fico assim, mas por que que já não faz certinho? Aí o aluno já sai fazendo o certo, mas não é o que acontece. Nenhuma, né, das instituições que eu fiscalizei não, que eu fiz a pesquisa do mestrado, estavam de acordo com a resolução. Então, tinha muita transcrição de sessão. Muita transcrição de sessão em prontuário. Isso não é prontuário jamais. Então, essa questão da clínica escola foi por isso que meu orientador sugeriu que eu fizesse em clínicas escola, justamente por entender que os erros começam lá. E realmente começam lá, de verdade. Os documentos psicológicos também. Depois, em outra oportunidade, eu posso contar mais, né, sobre essa pesquisa, porque foi muito interessante os resultados. Assim, é exatamente o que acontece também, assim, é no mestrado, no CRP, os dados são muito convergentes, sabe? Então, laudos muito descritivos, sem uma análise real mesmo, é só descrição, só colocar teste, descrição, nada de referencial teórico, fundamentação teórica. Bom, mas aí a gente fala em outra oportunidade. Então, vamos lá. Documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica. Olha o que diz, deverão ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. Então, o que não vai no prontuário, não vai no prontuário. Testes psicológicos. Folhas dos testes psicológicos não vai no prontuário. A pessoa fez o teste ali, se você aplicou um teste, aquela folha de respostas não é de direito da pessoa atendida, tá bom? É acesso exclusivo do psicólogo. O que a pessoa atendida vai ter direito é o documento psicológico decorrente daquilo ali que você aplicou nela, enfim, se foi uma avaliação psicológica, é o laudo, então ela vai ter direito ao laudo, mas a folha de respostas do teste, não. Então, não faz parte do prontuário. O que eu penso, assim, né, para facilitar a vida de quem está na clínica, é da gente fazer. É que hoje a gente não faz mais físico, mas para quem faz físico ainda, pode colocar, sabe, dentro da pasta do prontuário, coloca uma pastinha ou uma folha transparente com as folhas de respostas dos testes dentro dessa folha. Porque se a pessoa pedir a cópia, você já sabe que aquilo que está ali dentro dessa folha transparente não vai ser entregue para a pessoa. Agora, como hoje em dia a gente faz tudo no computador, aí fica mais fácil, né? Você fazer uma pastinha separada, né? Uma pastinha dentro da pasta da pessoa atendida, você coloca lá, acesso exclusivo psicólogo. E aí pode colocar lá as folhas de respostas dos testes. O que precisa estar no prontuário? Cópia de outros documentos produzidos pelo psicólogo. Ah, não entendi. Que outros documentos são esses? Deu uma declaração de comparecimento? A cópia está no prontuário. Fez um relatório, a cópia está no prontuário. Ah, importante, né? Se a pessoa pede um relatório, por exemplo, é muito importante você registrar, fazer uma folha ali dizendo a data que ela pediu aquele relatório e
e no mesmo documento você colocar que você entregou o documento psicológico na data tal e deu devolutiva na data tal, tá? Então, é muito importante a gente ter esse. Ah, eu ia falar comprovante, né? Mas enfim, né? É importante a gente ter isso. Na resolução 6 de 2019, fala também sobre isso e sobre a importância de dar devolutiva. A pessoa não quis a devolutiva, então você vai registrar lá que ela não quis a devolutiva, tá? É, então, isso também fica no prontuário da pessoa atendida. A cópia dos documentos produzidos e essa informação que você vai dar para ela preencher de que ela recebeu o documento psicológico na data tal e foi fornecida a devolutiva para a pessoa atendida, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, tá? Que eu estou conseguindo acompanhar hoje o chat. Então vamos lá. Prontuário não é diário e também não substitui um documento. Então, isso daqui são dois extremos, mas é muito comum. Gente, é muito comum. Da pessoa falar assim: ah, eu escrevo tudo. Às vezes faz transcrição da sessão, ou às vezes coloca muito SIC, sabe? Quando a pessoa fala algumas frases que você acha muito importante registrar, mas aí você vai registrando tudo. A hora que você vê, tá tudo entre aspas, assim, tudo a fala da pessoa. Nossa, isso, o prontuário não é diário. E também não substitui um documento. Então, a gente tem esses dois extremos, né? Tem pessoa que escreve demais, escreve muito num prontuário. E tem pessoa que fica com medo de se expor e não registra quase nada. Então, esses dois caminhos são problemáticos, porque os dois casos acabam saindo do que a resolução do CFP pede. Então, escrever demais pode te comprometer e também não escrever também. Eu vejo que, assim, da minha prática profissional, é muito comum eu ver psicólogos que atuam com a base da psicanálise, não fazer prontuários. E aí, né, mas agora eu acho que já deve ter mudado muito isso, mas na minha experiência profissional, era muito comum, sabe? Profissional psicólogo, que é mais dessa área da psicanálise, não fazer prontuários. Ah, deixa eu ler o chat aqui da Bruna. Boa noite. Poderia falar sobre o modelo do laudo em perícia psicológica? Ah, ô, Bruna, perícia psicológica, aí a gente tem que entender se você está atuando com a perícia psicológica, você está atuando como perita ou se você está atuando como assistente técnica. Porque perícia, quem faz a perícia é a perita, né? Lá do judiciário, que o juiz coloca nos autos o nome da pessoa que vai fazer a perícia psicológica. Ah, como perita do juízo, sim. Modelo do laudo. Ó, um modelo, eu vou colocar no grupo que o CFP disponibilizou recentemente modelos assim, que eu digo é mais o esqueleto, que obrigatoriamente nós temos que seguir. Mas eu achei bem interessante o material e eu vou mandar lá no grupo para vocês. É, e na perícia, né, enquanto perita do juízo, você não vai poder fugir também da resolução. Então, o modelo seria o esqueleto é o que está na resolução. Identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise, conclusão, referências bibliográficas. Então, tá ali. Agora, o que a gente precisa pensar é o raciocínio que nós vamos adotar para colocar lá na análise. E uma perícia não é simples. O que eu vejo que as peritas fazem é colocar certinho os procedimentos, todas as sessões que fizeram, com a criança, com o pai, com a mãe, às vezes vai na escola,
E aí coloca, é um pouco mais descritiva, coloca como foi a sessão com a mãe, depois com o pai, depois com a criança, e depois, em cima disso, faz a análise do caso, tá? É que fica difícil de entrar muito nisso agora, porque a gente está falando mais aqui, um pouco mais sobre prontuários. Mas a gente pode, em outra oportunidade, aprofundar, tá? Então, o problema do prontuário psicológico não é, não é a quantidade, é a qualidade, é a escrita psicológica. Certo? Então, o prontuário não pode ter em excesso, informações em excesso, mas também não pode faltar informação que é importante. Então, vamos ver um registro que parece bom, mas não é bom. Vamos lá. Ixi, não, peraí. Pronto. Paciente chegou relatando que está muito triste por conta da separação. Disse que o ex-marido sempre foi ausente e que nunca ajudou com os filhos. Durante a sessão, chorou bastante, demonstrando fragilidade emocional. Acredito que a paciente apresenta sinais de dependência emocional e dificuldade de lidar com frustrações. Orientei sobre a importância de se valorizar e buscar autonomia. Paciente pareceu compreender, mas ainda demonstra muita instabilidade. E aí, o que que vocês acharam desse registro? Assim, parece, né? Se olhar rapidamente, parece que tá bem escrito, tá organizado e tá com uma, assim, quantidade de informações para uma sessão, assim, ok, né? Mas tem muitas fragilidades nessa evolução. Por quê? Ela acaba misturando relato com interpretação, traz algumas conclusões importantes, usa alguns termos genéricos, faz até orientação assim de forma muito solta. Então, não é o ideal nós fazermos esse tipo de evolução. E aí eu quis trazer, né, um exemplo de algo que, tá, esse não tá bom, então o que estaria bom? Ai, pronto, tirei da tela, ficou grande aqui, tava vendo todos os nomes de vocês e sumiu a apresentação, mas voltou. Então, vamos ver o mesmo caso aqui, o mesmo registro, só que com uma segurança técnica e ética também. Vamos lá. Então, paciente comparece à sessão relatando tristeza associada ao término do relacionamento conjugal, refere percepção de baixa participação do ex-companheiro nos cuidados com os filhos. Durante o atendimento, apresentou choro frequente. A sessão foi direcionada à escuta e acolhimento das emoções relacionadas ao momento vivenciado. Mantém-se em acompanhamento. E aí, o que vocês acharam dessa versão? Eu coloquei como uma versão corrigida. Exatamente. Demonstra muita instabilidade. Foi uma afirmação que. Então, a gente tem que ter esse cuidado ao registrar, porque acaba que tem muito julgamento naquele anterior. Percebe que aqui ele tá um pouco mais curto, mas ele não tem opinião, sabe, da psicóloga. Não tem opinião, é mais objetivo. É o que eu falo para vocês. Assim como o documento psicológico tem que ser objetivo, o prontuário também precisa ser objetivo. Então, se você é daquela psicóloga que gosta de pensar em hipóteses, de registrar muitas frases que a pessoa te trouxe, então,
a minha sugestão é você fazer um registro separado, que a gente chama de registro documental, que aí ficaria com acesso exclusivo seu, mas isso não vai tirar, te isentar da responsabilidade de alimentar o prontuário. Então, assim, é só se realmente você sentir essa necessidade de fazer registros um pouco mais subjetivos. Se você sentir essa necessidade, é importante não registrar em prontuário. Você abre um registro documental de acesso exclusivo do psicólogo. E aí, como a gente faz tudo online, deixa na nuvem e tal, é tranquilo de fazer esses dois registros, né? Porque o prontuário tem ali certinho que seguir exatamente o que está na resolução e tal. Agora, se você quer fazer um, um registro ali documental, é acesso seu, você não precisa seguir nenhuma formalidade, porque ninguém vai ter acesso àquilo ali. Então, vocês veem que assim, a gente não pode registrar, é pouca coisa. Eu vou. Não. Por exemplo, esse exemplo aqui, ele continuou registrando tudo, só que de uma outra forma. Ficou assim, sem ultrapassar um limite, sem fazer nenhuma afirmação, uma inferência. Então, isso aqui está alinhado à resolução, porque é um registro objetivo, faz ali uma descrição melhor para a gente entender, porque se a gente fala lá, demonstra instabilidade, fica muito solto isso. Você tem que colocar por que que você entendeu isso. Como assim? O que que é instabilidade? Então, é, isso daqui é o que vai fortalecer a tua escrita psicológica. Então, o prontuário registra o processo, o documento exige finalidade. Por que que lá no início eu falei que o documento é assim mais tranquilo da gente elaborar? Porque o documento nós elaboramos de acordo com a finalidade dele. Então, tem informações que a gente vai colocar e tem informações que a gente não vai colocar dependendo da finalidade do documento. Agora, o prontuário não. A gente vai ter que colocar tudo que foi trabalhado na sessão. Não vai ter como ser tirar informações. E é muito importante que o prontuário esteja bem alimentado. Eu já vi juiz pedir cópia do prontuário. E aí, decisão judicial a gente não tem como negar. Decisão judicial a gente tem que obedecer. Então, na prática, a gente tem que ter esse cuidado, né? Documento tem finalidade, e tal, prontuário não, já vai registrar todo um processo, tá? E o prontuário é o que vai dar base para a gente fazer um bom documento psicológico. Então vamos lá. O que muda quando vira documento? Tem finalidade, é o principal, tem destinatário e tem um impacto maior, tem maior responsabilidade, porque você está fazendo já para aquela finalidade que está ali no documento. A gente coloca a finalidade no documento psicológico. Agora, quando você entrega uma cópia de um prontuário, não tem necessariamente uma finalidade. A gente não vai escrever em nenhum lugar. Cópia do prontuário é cópia do prontuário, certo? Então, assim, é, a gente está comunicando algo. O documento psicológico tem responsabilidade técnica muito grande. Ele tem que atender a finalidade que a gente colocou lá no início, né? A finalidade vai lá perto da identificação, que é o nome da pessoa, o autor, a finalidade. Então, documento psicológico não é cópia. Não é cópia. Prontuário também não. Não adianta. Então, é o que eu falei para vocês. Eu quero um esqueleto, eu quero um modelo. Eu vou passar lá no grupo o que o CFP disponibilizou recentemente. Pronto, tá aí os modelos. E de prontuário, mais tranquilo ainda.
Então, é muita responsabilidade. A gente precisa, assim, selecionar o que a gente vai colocar num documento psicológico. Agora, no prontuário, é o que eu falei, vai tudo que foi trabalhado na sessão, tá? Então, o documento psicológico, aqui eu entrei em documento mesmo, tá? Não tô falando de prontuário. Ele tem um limite. Ele tem um limite. Prontuário registra, né, o que aconteceu na sessão e o documento já é um posicionamento técnico. Nem todo documento é igual. Então, aqui eu trouxe, assim, brevemente os documentos da resolução, declaração, informação pontual, o relatório, a descrição do processo, o laudo. Tem uma avaliação, tem uma conclusão, então o laudo necessariamente tem sim uma avaliação. Parecer é uma análise técnica sobre um outro documento ou sobre uma questão problema. Então, assim, é, psicólogo clínico dificilmente vai fazer um parecer. Aí aqui eu coloquei análise técnica sobre um outro documento. Então, no caso de atuar ali como assistente técnica, que você vai fazer um parecer analisando o laudo da perita, ou sobre uma questão problema. Então, por exemplo, eu já fiz um parecer que era para eu falar sobre os- a problemática da guarda alternada. Então, é isso. Eu não tive acesso ao processo nem nada, era para eu falar sobre uma questão, um problema. Então, eu tinha que falar, discorrer sobre a guarda alternada. Então, eu fui atrás do quê? De referências, artigos científicos, para falar para me aprofundar. E aí eu tenho que, né, o cliente que me contratou, eu tenho que falar, olha, a guarda alternada é prejudicial para a criança. Então, meu parecer vai nesse sentido, porque a ciência aponta para esse lado. Ah, ele não é exatamente isso que eu quero. Então, pronto. Então, quando a gente fala uma questão problema, pode ser nesse sentido também. Então, a gente o parecer não analisa uma pessoa, sabe? Não faz uma avaliação de uma pessoa, nada disso. É uma questão problema ou quando você analisa um outro documento. O laudo, eu vou falar rapidamente aqui sobre ele hoje. Então, o relatório psicológico, ele vai descrever o processo. Ah, que processo? Psicoterapêutico. O relatório geralmente é de psicoterapia. Vai apresentar ali a evolução, por quê? Porque você vai pegar o prontuário e você vai acompanhando, você vai falando da evolução do caso até chegar naquele dia do relatório. E o relatório não conclui de forma pericial. Então, assim, você vai trazer a demanda, o contexto do atendimento, vai trazer intervenções e a evolução. Ah, posso fechar um diagnóstico? Não. Posso fazer um relatório falando sobre um possível, né, nexo causal. Ah, eu tô vendo que tem nexo causal com o meu cliente, ele precisa processar a empresa dele e ele tá, sei lá, tá em sofrimento, tá em burnout por conta da empresa. E eu tô vendo, tem esse nexo causal, o sofrimento dele com o trabalho lá na empresa. Não, isso daí precisa de avaliação psicológica, e aí é o laudo, que aí vai ter uma conclusão, tem algo mais de investigação mesmo, tá? Então, o relatório ele vai mais descrever, ele não vai determinar. Ah, tô vendo o chat, Lívia, você pode disponibilizar o slide no grupo? Claro, posso sim, tá? Então, é, vamos para o laudo psicológico. O laudo, a avaliação psicológica, tem método, tem conclusão. Então, vocês veem que o laudo, ele é totalmente diferente do relatório. Totalmente diferente. E tem muita confusão ainda. Eu, eu acho assim também. Eu falei sobre isso na aula passada. Ah, eu sei o nome do documento, mas segui exatamente, fiz uma avaliação psicológica, com método,
com fundamentação, tudo certinho, tal, só que eu coloquei o nome de relatório psicológico. Tá errado? Tá errado, mas é o que eu trouxe para vocês na aula passada. Não é algo que vai dar um problema ético sério para você ter errado o nome do documento. O que dá problema, o que dá problema é as afirmações que você faz naquele documento. Por quê? Pode prejudicar alguém, pode fazer uma afirmação categórica sobre alguém, e isso pode trazer um prejuízo para o psicólogo, sim. Agora, ai, troquei o nome, tá errado, tá errado. Tipo, por exemplo, quem faz avaliação neuropsicológica, às vezes eu vejo que coloca lá em cima o título avaliação neuropsicológica e faz o documento. Tá errado? Não é avaliação neuropsicológica, é laudo psicológico. Aí embaixo você pode colocar. Foi realizada uma avaliação neuropsicológica, nananã, nananã. Mas assim, é laudo psicológico. Então, não, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Então, vamos lá. Não é só o nome do documento, né, que é um problema, é o que você afirma nele. É o que eu falei agora, né? Então, tá errado? Tá errado, porque a gente tem uma resolução, então a gente não pode falar assim, ai, eu vou fazer um relatório psicológico, mas eu vou fazer um relatório bem rapidinho, bem basiquinho. Não existe isso. Ah, eu vou fazer uma declaração, que é o documento mais simples que tem na resolução, mas eu preciso colocar que ela tá com sofrimento, sei lá, qualquer coisa. Não pode. Tá errado. A resolução existe e não é pra gente, ah, vamos só pegar um norte na resolução. Não. Ela é regra, ela é taxativa. Você vai fazer o laudo é aquele que está na resolução. Você vai fazer um relatório, o relatório é aquele que está na resolução. O que abre brecha para a gente poder mudar alguma coisa e tal é, por exemplo, não tem um relatório de encaminhamento. Não tem na resolução. Então, tudo bem. Você vai seguir ali os princípios éticos e técnicos que está na resolução, mas não tem o esqueleto ali do documento. Então, tudo bem. Aí abre margem para você fazer um documento diferente. Certo? Então, e quando isso vai para o judiciário? Gente, parece que assim, não vai para o judiciário. Não, não vai. Vai. Muito documento psicológico cai no judiciário. E aí é aquilo lá, é conclusão sem método, faz afirmação sobre uma pessoa não atendida, vira, acaba virando contra o psicólogo que elaborou o documento. Não é, infelizmente, não é exceção o documento ir para o judiciário. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao elaborar. Porque às vezes até o próprio juiz, ele vê que, nossa, tem alguma coisa errada nesse documento. O próprio juiz pode mandar, por exemplo, para o Conselho de Psicologia, porque ele está vendo que tem alguma coisa errada. O Ministério Público também pode. Então, aqui vira um probleminha técnico ali, pode virar um problemão ético. Então, a minha pergunta para vocês é essa, né? Resolve ter modelos? Não resolve. Modelo eu vou passar para vocês que o próprio conselho forneceu para gente. Não precisa ir atrás de modelo. O conselho forneceu, eu vou mandar para vocês. O que vai proteger a nossa atuação profissional é o nosso raciocínio. É a gente entender qual é o nosso limite. Se a gente está na clínica, a gente tem um limite para ir. A gente não pode atender a tudo que a pessoa pede. Se a gente está fazendo uma avaliação psicológica, a gente tem um limite. Se a gente está atuando lá com perícia, a gente tem um limite muito claro. Em todas essas atuações, tem o escopo de trabalho, tem um limite.
Se você é perita, você vai fazer avaliação com todas as pessoas envolvidas. Se você é assistente técnica, você não vai avaliar ninguém. Ninguém. Não é assistente técnica que faz avaliação psicológica. Então, é importante a gente ver que não adianta decorar a coisa. É raciocínio, é pensar, é conhecer mais, sair ali do nosso mundinho solitário da clínica ou de onde você trabalhar. Geralmente é tão, né? Até quem trabalha com políticas públicas é muito sozinho, sim. Cada um parece que assim, a psicologia é cada um por si. É isso que eu sinto, sabe? Infelizmente. Por exemplo, vai pedir para alguma psicóloga. Ai, deixa eu ver como você faz seu prontuário. Não deixa ver. Nem se tirar, tipo assim, tirando o nome das pessoas, lógico. Não tô falando pra quebrar sigilo, nada disso. Sabe? Mas parece que não tem esse negócio de ajudar e tal. Mas no núcleo de documentos psicológicos, é, a proposta é outra. A proposta é sair do individual e irmos para o coletivo. Então, a minha proposta porque eu vi, assim, que além das psicólogas serem muito boas onde elas estavam atuando, só que mesmo assim elas tinham problemas éticos. Não é por falta de cuidado, é porque não aprendeu isso, não aprendeu esses limites da prática, não tem ali com quem compartilhar, dividir. Porque assim, é no dia a dia, né? Eu vou fazer uma supervisão disso aqui hoje. Tá, amanhã é outro caso. Você precisaria discutir também. E aí, vai pagar outra supervisão? Então, a gente tem isso também, né? E ninguém ensinou pra gente a escrita psicológica e esses limites éticos na faculdade. Então, o núcleo não tem nada a ver com o modelo, apesar de eu sempre deixo modelos no curso lá da Hotmart, eu sempre deixo alguns modelos de documento, sim. Eu tiro o nome das pessoas e deixo, só para vocês verem, por exemplo, um laudo, como ele é denso, um parecer, como que é muito, o parecer é muito referências teóricas, bibliográficas, sabe, só para ver esse contexto, mas. Eu vou Vamos supor, a Vanessa precisa fazer um parecer, ela vai pegar o meu? Vai pegar, cada caso é um caso, mas eu sempre deixo um para vocês verem o quão denso é cada documento ou o quão simples é, no caso, por exemplo, da declaração. Então, a proposta do núcleo é a gente aprender não só a escrever, é a pensar fora da caixinha, é ativar o nosso raciocínio clínico. Então, clínico e ético e técnico, enfim, não só clínico, tá? Porque eu mesma não trabalho na clínica. Mas a gente precisa saber sobre a atuação dos psicólogos nos diversos contextos. Então, o núcleo é isso, assim, é um lugar para vocês não ficarem sem direção, sozinha, buscando, sei lá, na internet, no Google. Não, ali é uma construção. Então, na próxima aula, vai ser semana que vem, só que a próxima aula eu não vou deixar gravada, tá? A próxima aula eu vou deixar só para quem está ao vivo mesmo, porque eu quero fazer uma discussão de um caso à luz ali do código de ética e falar um pouco sobre esses limites éticos da nossa prática profissional. Então, assim, como entra em discussão de caso? É claro que eu não vou pegar um caso que eu já atendi, não, mas enfim, eu já vi tantas coisas, eu vou montar algo bem real mesmo, bem realista, e para a gente discutir. Então, vou trazer, vai ser uma aula densa de novo também, não vai ser muito leve, mas eu acho que é fundamental, porque é exatamente a proposta do núcleo é essa. Não é, documento psicológico, não, é ativar o raciocínio. Então, na próxima aula, eu vou fazer na terça-feira da semana que vem.
eu mando as informações para vocês lá no grupo, certinho. Eu queria saber de vocês que estão aqui hoje sobre o horário da live de hoje, se ficou bom às 18h30 ou se é melhor às 20 horas. Se vocês puderem me dar esse retorno, acho legal, porque a próxima aula vai ser muito boa, que a gente vai discutir juntos, né, um caso mesmo, um caso, é, não só um documento psicológico, mas também, porque de um caso discutido veio, a psicóloga fez um documento. Então, nós vamos discutir a atuação da psicóloga no caso e o documento que ela elaborou. Então, aí a gente vai pensar juntas, né, se vocês iriam por esse caminho ou não, o que é um problema ético ali na atuação que ela teve. Certo? Eu conto com vocês então na próxima aula, tá bom? Agradeço a presença de cada um de vocês. Foi muito bom. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.